No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite dar. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Acredite, a mim te dá. Outro ponto de vista aí, pessoal, mais uma vez juntos aí, mas hoje é uma data especial, hoje é um momento especial. Como nós havíamos dito no último episódio, hoje nós vamos falar da situação de quase morte no aspecto fisiológico e no aspecto espiritual. Como não poderia ser diferente, compondo a mesa, a nossa chefe, a CEO, Yumi. E Oi. peraí, eu não vou... Puxa, tem uma pessoa aqui diferente na mesa. Esse é o chefão, Big Boss, Lucas Sakai, e ele vai se apresentar. Então, primeiro, presidente, vamos apresentar o Lucas, faz favor. Oi pessoal, tudo bem? Hoje com muita honra nós estamos com uma pessoa muito especial aqui, o Lucas Sakai, e eu vou passar para ele falar um pouquinho dele, tá? Para ele se apresentar. Bom dia, antes de mais nada, Lucas, obrigado pela sua presença aqui conosco. Sei que é uma pessoa super ocupada, mas a gente sabe que você passou por umas situações aí meio inusitadas, né? Sim. E a gente queria ver se você poderia compartilhar com a gente esses momentos, essas emoções e esse sentimento todo, tá bom? Então, por favor, a gente pedir para se apresentar, por favor. Obrigado. Bom dia, Yumi. Bom dia, Ricardo. Obrigado pelo convite. Grande satisfação estar aqui, poder contribuir aqui com um pouco da minha experiência. Uma experiência bem intensa, por sinal, né? Bom, eu sou o Lucas Sakai. Hoje eu tenho 64 anos e eu tenho já uma vida bem longa. E basicamente vou começar pela parte profissional. Foi quando eu me direcionei para eu sou formado em administração de empresas com especialização em planejamento estratégico, finanças. Trabalhei por um grande período, quase 20 anos, em grandes empresas multinacionais, de uma forma bem acelerada, bastante intensa, uma vida de solteiro, fazendo até uma expatriação. Depois eu vivi uma segunda metade da minha vida, trabalhando numa empresa familiar espanhola, e aí eu dediquei mais para o casamento e para minhas filhas, né? Nasceram 2 filhas, que hoje já estão com 22 anos, 21 anos. Então eu dediquei a maior parte desse tempo para educá-las, cuidar delas. E aí a terceira etapa, que eu vou definir como terceira etapa, é essa agora, que eu tive uma experiência bastante intensa no comecinho do ano, dia 30 de janeiro, para ser mais específico, que me fez agora, há 7 meses do evento, estar refletindo sobre a forma de como conduzir a vida ou de como ver, ter um olhar para a vida diferente. Eu acho que o Lucas ele passou por uma situação super delicada e no tema de hoje a gente vai falar sobre quase morte, mas eu diria que ele viu os dois lados, a morte e a quase morte, e é por isso que a gente pediu para ele vir aqui, tentar passar um pouquinho da sua experiência, desses momentos, para que a gente possa tentar passar essa sensação para todos as outras pessoas que acompanham esse podcast, para que sirva de lição, de aprendizado. É um alto executivo, um cara super bem sucedido, tem uma família linda, mas infelizmente aí nessa fase da vida levou um tropeção e quase a gente perde esse grande amigo. Então eu vou deixar para ele falar, não vou adiantar nada não. Por favor, Lucas, comenta aí pra gente como é que foi, por favor. Então, no dia 30 de janeiro eu entrei para fazer um procedimento no ombro, um procedimento rotineiro até eu diria. Fiz todos os exames pré-operatórios que não indicaram nada e fui para a cirurgia. Entrei na sala cirúrgica às 7 da manhã junto com o ortopedista, ia tudo bem. Aí foi feito, tomei uma anestesia geral e depois já na volta, conversando com o médico, ele perguntou se eu estava tudo bem. Eu falei, não, estou indo bem. E quando de repente eu falei, não, mas eu estou sentindo falta de respiração, um momento em seguida.
Nessa falta de respiração, daí para frente eu já não me lembro praticamente de nada, mas sim por depoimentos dados pelos médicos. Eu acabei tendo uma parada cardíaca que não é tão incomum, mas o incomum foi que eu fiquei quase 9 minutos em parada cardíaca. Isso acarretaria em muitos efeitos colaterais ou alguma sequela posterior. E aí essa seria a questão do problema. Bom, eu fui na recuperação, na sala cirúrgica mesmo. A grande sorte é estar dentro da sala cirúrgica. Então foi feito todo o procedimento de emergência, de recuperação, e me ressuscitaram dentro da sala cirúrgica e depois me levaram para a UTI. E aí eu soube mais tarde, 7 dias depois, pelo médico, que eu tinha ficado 8 minutos e meio em parada cardíaca. Bom, é muito difícil dizer em que momento as coisas acontecem, mas não me lembro de nada com relação à parada cardíaca. Me colocaram 2 stents nesse processo. Eu voltei a ficar em recuperação com entubado, né? E essa intubação me gerava muita dor. Até que em determinado momento, eu acho que eu estava sob muita medicação, muita sedação. Então, assim, a cabeça rodava de uma maneira que eu via muita coisa, ouvia muita coisa, imaginava muitas coisas. Enfim, foi uma viagem longa, aparentemente longa na época, com muitas imagens confusas até. E em algum momento eu pedi a Deus, né? Eu disse assim: Deus, você existe, eu gostaria de poder sobreviver mais sem sequelas, porque voltar com sequelas eu acho que seria uma volta que não seria nem para mim, nem para quem participasse da minha vida uma situação muito confortável, tá? Até nesse momento eu estava pensando no conforto e desconforto das pessoas locais, né? Que eu acho que é uma questão ainda muito terrena. E numa dessas situações, o Ricardo aqui, meu amigo, ele esteve no hospital, ficou ao lado da cama, e ele me dizia assim: Lucas, se você quer viver, você tem que querer viver. Então, assim, não basta achar que isso fica de forma aleatória, né? Que se foi, foi, ou se não foi, não foi. Na verdade, teria que querer estar vivo e ter um propósito. O propósito ele não falou, mas eu já saberia que se eu ficasse, eu teria algum propósito novo a ir em busca. Eu acho que o mais importante, Lu, assim, é esse teu pensamento positivo, né? Você sempre foi um cara aguerrido, né? Você foi ser um competidor de alta performance, né? Sempre, né? Uma característica sua. E eu acho que isso mostrou nesse momento também. O fato de você querer voltar, mesmo assim você não querer voltar em situações saudáveis, para que você, até te conhecendo, não quisesse dar trabalho para suas filhas, para sua família, né? Isso era uma prerrogativa sua, né? E às vezes nessas horas as pessoas não chegam a pensar nisso, não? As pessoas que não acreditam em Deus imploram pela ajuda de Deus, não é? Pessoa que não tem fé desperta uma fé assim absurda, mas eu acho que é mérito mesmo seu, e é o que a gente falou, é uma missão, Lucas, é uma missão. Você quer falar alguma coisa? Não, então, você falou que você até pediu, né, para Deus. Aí você tem a sensação de que você conversou com alguém, assim? Então, deixa eu contar um pouco o momento que eu vivia quando eu tive essa ocorrência. Foi em janeiro. Eu me afastei do trabalho executivo, era uma reestruturação bastante profunda, bastante intensa, eu diria. Eu acabei trabalhando muitas horas, uma média de 10 horas por quase um ano e pouco, e também acabei me separando. Então eu vivia uma questão pessoal bastante intensa, que tudo ocorreu no 4º trimestre do ano anterior, e quando eu fui para a cirurgia, em tese eu estava bastante tranquilo. Mas daí eu acho que existe a questão, né, da mensagem de parada, e a mensagem foi bem clara, embora eu soubesse. Eu acho que talvez se você não recebe né, é como parar no muro,
quando você para no muro, você considera de uma forma mais importante. Então, quando, né, o Ricardo comenta, não, você pode ser que seja uma nova missão, pode ser que seja uma nova missão. Com isso eu realmente parei. Na verdade, embora seja eu mesmo, eu com todas as características físicas e teoricamente mentais iguais, ou com poucas variações, e físicas também, o espiritual eu acho que é onde eu busco mais respostas, né? Na verdade, ter sobrevivido, ter sido recebido essa oportunidade, que é um pouco do que você perguntou, eu acho que o Ricardo diz que é merecimento, mas eu acho que até fui muito prepotente em falar assim, poxa Deus, ainda me deixe sem sequelas, né? Na verdade é meio que colocar uma condição, mas eu fui atendido, então eu entendo que sim, a missão foi dada, eu estou atrás dessa missão para encontrar, né, eu acho que o equilíbrio. Acho que a palavra certa, quando a gente já foi conversando, é assim, é o equilíbrio entre as vidas que a gente leva, né? A vida profissional, a vida pessoal, a vida familiar. Então, são vários aspectos da vida que tem que ser equilibradas para que você tenha um convívio e um merecimento, uma retribuição do cosmos, até eu diria cosmos, mas do mundo espiritual, para aquilo que a gente faz, né? Eu acho que é um pouco por aí. Na verdade, assim, para a gente que tem uma doutrina espírita como uma orientação de filosofia de vida, Lucas, a gente entende que isso, assim, nada realmente é por acaso, né? Eu acho que a gente fica muito feliz pelo seu retorno à vida, da forma que você voltou, na sua plenitude, né? Mas é aquilo que a gente fala, assim, eu acho que é importante pedir, eu acho que isso para qualquer um, se fosse pela sua filha, se fosse por um amigo, sua mãe, por quem você quisesse pedir, ou ajudar, é importante pedir. Por isso que naquela hora a gente fala assim, tem que pedir. Agora, se vai merecer ou não, a gente não sabe, mas não custa pedir. Mas uma coisa é fato, assim, o que você passou, ela estava predestinada. Você tinha que passar por essa situação, ponto. Você tinha que passar por essa situação. Então vou dar um exemplo assim, por exemplo, em vidas passadas, de repente você fez muito mau uso dos seus conhecimentos, das suas inteligências, e você contraiu dívidas, tá? E essas dívidas, elas vão ser cobradas um dia. Só que pela filosofia espírita, as dívidas só são cobradas quando você tem condições de pagá-las. É diferente. Então, por exemplo, aquelas pessoas que falam assim, caramba, uma pessoa tão boa, por que tem que sofrer por tudo isso? É exatamente por causa disso. Ela, por ser uma pessoa boa, ela tem condições, às vezes, de superar essas provas de vida e até perdoar injustiças. Então, quando você está preparado, essas ocorrências de vidas passadas, elas nos são cobradas. E é exatamente isso que aconteceu com você. Então, assim, você teve um ponto na sua vida. Agora, a sua conduta nessa vida é que determinou a sua volta ou não. Então, por exemplo, você talvez tivesse que ter uma perda de um dos membros, uma perna, tá bom? Num acidente de carro. Se sua conduta de vida, nessa vida, foi boa, o que vai acontecer é que talvez você tenha uma encravada. Então você consegue minimizar através dos seus feitos. Então, no seu caso, que foi o limite, né, assim, da vida, o prêmio maior que Deus nos deu, que se você voltou, amigo, é porque você com certeza merece e porque você tem uma missão muito grande a fazer, né? Eu canso de falar às vezes para as pessoas que as pessoas acham assim que a caridade ela tem que vir em forma de desprendimento material, voto de pobreza. Eu praticamente não acredito nisso. Eu acho que é balela. Eu acho que cada um tem um lado bom que pode externar e ajudar as pessoas. Se a pessoa tem uma condição mais privilegiada, ela pode ajudar muito mais pessoas. O que não pode é a pessoa que tem condição privilegiada fazer mau uso dessa condição. Mas uma pessoa que tem condição privilegiada, vai ajudar muito mais pessoas. E eu acho que esse é o propósito realmente da sua permanência aqui. Com certeza, assim, até te conhecer em vários momentos da sua vida, passamos por muitas situações difíceis aí e tal, de luta. Eu vou até confessar, ele
foi escoteiro, igual a mim. Nós somos de uma mesma patrulha chamada Urso, e ele foi o meu chefe, foi o meu monitor. O maior orgulho. A gente tem muitos amigos dessa mesma patrulha com os quais a gente tem contato até hoje. E isso é uma coisa que para mim é fundamental, é muito importante. Por isso que eu acho assim, Lu, que para você é o que aconteceu. Foi um signo de Deus, mas tem que ter um propósito, né? Então, acho que daqui para frente rever e tentar buscar esse propósito na sua vida em busca de ajuda a terceiros. É isso. Eu acho que não precisa mais falar. Da gente que tá vendo, você deu uma guinada na tua vida, não é? Na verdade é um susto, mas é uma grande virada. E só reforçando, eu acho que assim, embora eu tenha tido uma vida empresarial, né, executiva, e depois uma empresa familiar, não importa, eu tenho uma trajetória bastante longa de vida profissional, basicamente profissional. As oportunidades aparecem em nossas vidas, né, de você poder fazer o certo ou o bem no seu dia a dia, no trabalho, nas empresas. Então, como exemplo, na última empresa que eu estava, antes da reestruturação, era assim, eu estava no interior, e lá no interior a cidade é pequena, o mundo é um pouco mais simples em relação a São Paulo, mas tem as oportunidades, pessoas que querem fazer, então você pode fazer isso a qualquer momento, você não precisa esperar se aposentar para começar a fazer alguma coisa, você pode fazer no seu dia a dia, junto com a família, ou junto com os amigos, ou aonde você estiver, se doar, ou se dedicar, ou fazer o bem. Não precisa esperar uma data para começar a fazer isso. Então essa grande, eu acho que, e a missão nova é a que eu estou, vamos lá, em busca, com a ajuda do Ricardo aqui, né, um pouco mais espiritual, da Lumi também. Vamos ver qual a missão que ficou reservada. Mas eu acho assim, né, Lucas, até por te conhecer bem assim, independente dessa vida, né, institucional que você tinha, você sempre foi um cara muito família, somente com as tuas filhas. Né? Isso foi primordial para você, assim, a sua relação com as suas filhas era muito forte, e eu confesso assim, ao ver as meninas te dando apoio, que elas são novas ainda, é uma força extracorpórea, né? Ela vem do além, isso daí, né? Eu acho que é impressionante, mas uma coisa que eu acho que me marcou muito foi quando você falou dos abraços, sabe? Sim. Você pode contar? Contato, né? Sim, eu sei que é uma intimidade, eu não sei se... Não tem problema. Então, no hospital, assim, intuitivamente, bom, tem as visitas, né, que vem, minha família foi em grande quantidade e estavam todos os dias lá. Isso já na UTI, pós-cirúrgico e em fase de recuperação. Intuitivamente eu acho que veio a questão da redenção, do pedido de desculpas e pelas pessoas que estavam ao redor. Sempre a gente tem alguma coisa que fica para trás, então assim, instintivamente eu comecei a fazer o pedido de desculpas para a família em primeiro lugar, porque são as pessoas mais próximas, e a conexão, embora nós tenhamos a conexão mais espiritual, sem contato, eu considero a conexão física, ela transmite muita energia, né? Então, seja um simples dar as mãos, e na cama hospitalar, de todas as pessoas que estiveram lá, eu sempre pedi para darem a mão, para estabelecer uma conexão energética e espiritual bastante intensa. E no caso da minha mãe, nós somos de formação, né, de origem japonesa, onde o contato físico ele é menor, onde na educação foram muito rígidos para os ancestrais. Então minha mãe ela dava um carinho de uma forma muito simplória, muito de pouco contato físico. Aí intuitivamente falei assim, mãe, então assim, já que, né, não dá para dar, vamos tentar dar um abraço. Como eu estava na cama, eu falei assim, vamos dar um abraço de testa. E eu sei que a testa tem o terceiro olho, mas também não tinha tanto profundo conhecimento sobre a questão do terceiro olho, que é a pineal, que é conectado com a coronária, que é o do topo da cabeça, que faz a conexão espiritual. Mas enfim, dei 1 ou 2 abraços de testa em dias diferentes, e na terceira oportunidade dei um abraço de coração, que é um abraço de peito, né, um pouco mais próximos.
Então, assim, isso foi conseguido, foi conquistado também. E assim, aos poucos eu vou recuperando e me redimindo das questões passadas, embora eu agora seja, em tese, uma outra pessoa, embora seja eu mesmo. Para quem me olha, eu sou a mesma pessoa, mas eu, olhando para as pessoas, né? eu vejo diferente, eu vejo alguém em busca dele. E o que o Ricardo falou, sim, é fato. Minhas filhas hoje já são maiores, mas assim, eu aproveitei toda a idade tenra, desde pequenininhas, trocar fraldas e diariamente, daí para a escola, depois acompanhar o crescimento, viajar juntos, ensinar desde subir árvores, montar, fazer uma pipa, coisas do dia a dia de estar próximos. Aí acompanhamos muito. E a minha filha mais nova, que estava no Brasil nesse momento, me ajudou lá na UTI, ela passou uma noite lá e já ela é mãe, né, de um filho e é meu netinho, e ela passou essa noite lá no hospital comigo. Então assim, foi uma experiência bem forte, muito gratificante. Que legal, viu, Lucas? Eu acho que por isso que eu falo, nada é à toa, né? E graças a essa relação com as suas filhas, que muita coisa te permitiu retornar. Pode ter certeza. Eu canso de falar assim, no penúltimo episódio eu falo e enfatizo. Não tem coisa mais importante na vida de um pai que os filhos. Não que a esposa não seja importante, mas é porque os filhos, se você não curtir naquele momento, depois eles vão embora. Sim. A esposa vai ficar, esperamos, né, que fique, né? Mas o filho vai embora. Se você não fizer naquele momento de vida do filho, a gente perde o time, né? A conexão é muito forte, né? É muito Entre forte. filho e pais e filhos é muito forte. Então, eu tenho experiências vividas com colegas de trabalho, né, profissionais, que quando nasceu o filho ele não pôde estar porque foi fazer algum trabalho. Então, se eu posso deixar uma mensagem assim, aproveitem a vida, né? As crianças, é o que o Ricardo fala, é só um período. Eles não são nossos, né? Eles são do mundo. Nós ajudamos a educá-los, a orientá-los. Então, e amor de filho é só vivendo para poder sentir. Eu acho que isso é muito especial, principalmente para as gerações que vão chegando. Os antigos não tiveram muito afeto. Pelos motivos que sejam, pela imigração e pelas dificuldades. Né? Cultura, E era diferente, eu acho que para eles o carinho, o afeto, que nem mãe, eu Sim. lembro da minha mãe, da minha sogra, o carinho delas era cozinhar. Isso. Então, colocar comida na mesa para elas era uma forma de demonstrar o amor, né? E a gente não entendia, nós éramos de uma outra geração que tinha essa falta de contato, sentia a falta de contato, né? E para elas era o que elas sabiam. E o né? grande risco dessas novas gerações que já estão vindo, que são da idade dos nossos filhos, é exatamente eles saírem muito rápido para o mundo por conta dessa tecnologia que existe e você nem ter tempo muito de convivê-los, então vai acabar perdendo por outro motivo, né? Não tendo o afeto, a conexão. Mas é uma coisa que a gente chama muita atenção, Lucas. O advento da tecnologia às vezes está afastando muito as pessoas, né? Então eu até recomendo assim das pessoas às vezes irem em alguns locais onde as famílias possam estar fora do ciclo da tecnologia, no campo, alguma coisa assim, onde elas realmente possam trabalhar o núcleo familiar. Mas você estava falando do abraço, espiritualmente, o que acontece? Quando a energia espiritual, todo mundo tem, vital, espiritual, que seja, todo mundo tem. Quando você está fragilizado, por isso que eu acho que é legal isso assim, o fato de você conversar, né? Falar, eu quero um abraço, eu quero um aperto de mão, você não tem ideia de quanto você recebe de energia boa das pessoas que querem seu bem. Por isso que é uma coisa que eu recomendo. Por isso que às vezes, não sei se você já passou por isso assim, a gente é mais durão, né? Mas às vezes passa lá por uma situação difícil, você tá lá, quer chorar, mas aí de repente alguém te dá um abraço, você sabe a sensação de proteção e acolhimento? Sim. Tem que pedir, tem que dar. Eu sou muito favorável a isso, assim, a dar um abraço, dar um beijo, um aperto de mão, mas não é aquela coisa assim. Tem gente que, oi, porra, eu fico puto da vida, vem com a mão mole, caramba, dá a mão aí, pô, dá um abraço, dá um aperto de mão, né, meu? Sim. Mas eu acho que é fundamental. Na hora que você tá precisando, é fundamental. A primeira perda mais representativa que a gente teve, acho que foi do meu pai, e a gente teve um apoio muito grande dos amigos, então não tem preço isso.
Não tem preço. É muito acalentador, acolhedor. E não precisa falar nada, É. né? Não É um precisa olhar, falar nada. É um abraço, Mesmo hospital não precisa falar nada, meu. Por isso que eu falo, quem puder ir, vai. Se você pode visitar uma pessoa que se encontra hospitalizada, vá. Não precisa fazer só o olhar, um aceno. Você imagina como revigora a energia da pessoa e a vontade de voltar à vida. Isso é muito legal mesmo. É curioso isso que você está falando, porque ou você está na posição, né, do doente, ou você está na posição do visitante. Eu tive uma experiência de visitar um amigo já em estado bem avançado, ele ficava a maior parte do tempo desacordado. Aí eu fui lá e dei a mão para ele. Fui visitá-lo, mas dei a mão para ele. Nesse momento que eu dei a mão, ele piscou, deu um sorriso de leve, não acordou, mas eu senti que ele tinha sentido a conexão. Então, assim, lógico, eu estou na cama, dessa vez eu estava de cama, então dava para sentir, né, as conexões quando as pessoas vinham e faziam. Então, assim, quando você está mais fragilizado, é o momento que você sente mais, né? E doar não é realmente porque a gente fica meio que, não vamos dar a mão, senão vai contaminar, ou vai atrapalhar, ou vai alguma coisa. Quando na realidade não, ou simples toque, né? Na verdade você faz a conexão e fica... É conexão, É conexão, né? É isso aí mesmo. Nós estamos estourando o nosso tempo, nós vamos fazer uma segunda parte e a gente vai fechar essa primeira parte aqui e a gente vai falar exatamente de pacientes em coma, pacientes que estão realmente já em fase final de vida, o quanto essas energias elas são importantes para revigorar ou até para perdoar, que eu acho que é o mais importante, viu, Lu? Aquelas pessoas que morrem e depois falam, puta, deveria, poderia, puta, já era, né? Já era e já foi, né? E a gente que é oriental, que você falou desse lance da cultura, eu concordo, é fato. A gente não tem esse hábito de abraçar, de andar de mãos dadas. A gente consegue trabalhar, acho que a nossa geração começa a trabalhar isso mais com os nossos filhos, né? Sim. Mas não é uma coisa de hábito comum. Até beijo, assim, eu não sei, eu tenho o hábito de beijar, seja homem, mulher, assim, quando eu tenho um carinho assim, eu não tenho isso, assim, eu acho gostoso, sabe? Troca de energia, troca de energia. Então, vamos continuar no próximo momento e a gente fala sobre essa outra parte, tá bom? E você não quer... Bom, então, como o Ricardo já disse, nós vamos fazer um outro episódio, né? Dar uma continuidade. Então, se vocês quiserem mandar perguntas, sugestões, no e-mail outropontodevista87@gmail.com ou naquele trabalho da linha médica, né? Se alguém precisar de ajuda, outropontolinhamédica@gmail.com. Isso aí. E se quiserem assistir outros episódios, nós estamos em todas as plataformas. Dá o like! Não esqueçam do nosso compartilha. like e compartilhar, tá isso bom? Aí. E é isso, obrigado, hein, Lucas? Obrigado, mas então, valeu. Isso aí te dá a mão aqui, ó. Outro ponto de vista! É isso aí, gente. Obrigado, Estúdio Rocha. Obrigado, Lucas Sakai. Mas nós vamos continuar aqui. Obrigado a toda a equipe técnica e obrigado a Deus por mais essa oportunidade. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. A quem te dá.